Meus irmãos, graça e paz. Finalizaremos hoje a análise do Salmo de número 19. E para tanto, eu os convido à leitura do Salmo 19, versos 11 ao 14. Salmo 19, versos 11 ao 14. Assim lemos: Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me todos que me são ocultos. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Povo de Deus, vemos que na primeira parte desse salmo, Davi reconhece como Deus se revela na criação. Uma vez que Davi cuidou durante um tempo das ovelhas do seu pai Jessé, ele estava sempre exposto à criação de Deus, contemplando constantemente a glória de Deus nas coisas criadas. E movido pelo Espírito Santo, ele diz que a revelação geral é constante, silenciosa e universal. Mas não foi apenas na criação que Davi contemplou a glória de Deus. Ele também contemplou essa glória de forma especial nas Escrituras, conforme analisamos na semana passada. O Deus da aliança dá testemunho de si mesmo através da sua palavra, que é perfeita e pode fazer o homem sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Mas qual foi a reação de Davi diante do conhecimento do Criador e Senhor da aliança? Irmãos, após Davi retratar a revelação geral e a revelação especial de Deus, Davi registra que ele era admoestado pelas Escrituras e, reconhecendo a necessidade de ser agradável diante do nosso Deus majestoso, ele ora ao Senhor da aliança, pedindo a sua intervenção salvadora. Ou seja, ele respondeu à revelação de Deus em fervente oração. E você, como tem respondido ao conhecimento de Deus? Pensa que ter apenas o conhecimento teórico é o que Deus espera de você? Irmãos, Davi não apenas reconheceu o Senhor, mas se submetia aos termos da aliança. Sim, o conhecimento de Deus, especialmente na sua palavra, influenciava a sua vida. Veja o início do verso 11. Ele diz: Também por eles é admoestado o teu servo. Nota que é a primeira vez que o salmista se refere a si mesmo nesse salmo, e ele se identifica como um servo. Tanto aqui no verso 11, como no verso 13, ele expressa isso, que ele era servo. Em outras palavras, ele estava expressando a sua posição na aliança. Ele era alguém aliançado com Deus e que tinha a incumbência de cumprir com os termos estabelecidos na aliança de Deus com o seu povo. E ao dizer que era servo de Deus, Davi também frisa que era divertido pelas Escrituras. Ele deixa claro que a verdade escrita afetava positivamente a sua vida como servo de Deus. Meus irmãos, os servos de Deus vivem na palavra. Essa expressão traduzida como admoestado que ele usa, significa que Davi era ensinado pelas Escrituras. Ele não desprezava a lei de Deus, a sua instrução. Antes, era divertido pela palavra do Senhor. Mas além de registrar como a palavra era prática em sua vida, ele reconheceu que a obediência à verdade escrita de Deus traz consigo recompensa. Olha a segunda parte do verso 11. E em os guardar a grande recompensa. Assim como ele havia dito, o grande valor das Escrituras, que são mais desejáveis do que o ouro, a recompensa em guardá-la é também grande. Sobre os efeitos da palavra de Deus, já vimos na exposição anterior que a palavra refrigera a alma, dá sabedoria aos simples, alegra o coração, ilumina os olhos, permanece eternamente e proporciona uma vida justa, uma vez que a palavra de Deus é justa. E aqui, Davi resume que a obediência à palavra do Senhor traz grande recompensa. Isso nos faz lembrar do que Jesus Cristo diz em Lucas capítulo 11, versículo 28. Mas ele diz: Antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Meus irmãos queridos, precisamos praticar a palavra de Deus. Ela deve ser o alvo das nossas cogitações,
o conteúdo das nossas conversações e a condutora das nossas ações. Não devemos apenas conhecer teoricamente, mas viver praticamente. A verdade de Deus deve afetar as nossas vidas, deve nos conduzir em todos os nossos caminhos. Mas Davi, em reação à revelação divina, recorreu a Deus em oração. Ele entendia que por mais que deveria obedecer às Escrituras, uma vez que já era um servo de Deus, já estava na aliança, ele precisava da ajuda do Senhor para isso. Davi exemplifica a exposição bíblica feita pelo diácono Messias na quarta-feira, acerca da dependência de Deus. Até para obedecer, meus irmãos, precisamos do auxílio do Senhor. E nessa oração fervorosa, Davi fez a Deus 3 pedidos que demonstram intensamente a sua humildade e desejo de agradar a Deus. Vejamos. Primeiro, ele fez um pedido de perdão. Olha o verso 12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tu dos que me são ocultos. Irmãos, Davi, antes de fazer o primeiro pedido, ele fez uma pergunta sobre quem pode entender os seus próprios erros. Essa foi uma pergunta retórica para negar que ninguém pode discernir os próprios erros. Mas que erros são esses que Davi se refere? Isso fica mais claro quando observamos que ele pede a Deus para expurgar os seus erros ocultos. Mas você pode se perguntar, o que significa os pecados ocultos? Significa os pecados não percebidos, ou seja, os erros cometidos inconscientemente. Sendo assim, Davi estava dizendo o seguinte em outras palavras, que por definição, nenhum ser humano pode conhecer os pecados ocultos, os pecados não percebidos. E o seu pedido de perdão foi justamente pelos pecados inconscientes, esses pecados ocultos. Porque por mais que desconheçamos, o nosso Deus os conhece. E como Davi teve contato com a revelação de Deus na criação e nas Escrituras, ele sabia que Deus é santo e juiz de toda a terra, e que os seus juízos são verdadeiros e justos juntamente. Então, fervorosamente ele pede para Deus absolvê-lo desses erros ocultos. Estimados irmãos, nós somos pecadores por natureza e por isso pecamos. E sabemos que pecamos também quando deixamos de fazer o bem que deveríamos fazer. Porém aqui, Davi pede perdão por pecados não percebidos. Na oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, em Mateus capítulo 6, versículo 12, ele disse que devemos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Ouça esse texto. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Sendo assim, ao pedirmos perdão a Deus, precisamos inserir também os pecados que não percebemos. O pecado não deixa de ser pecado só porque nós não temos conhecimento dele. Como Davi, precisamos buscar em Deus a purificação até dos pecados inconscientes cometidos nessa vida. Sabendo que na paciência, bondade e misericórdia, Deus não nos julgará pelos pecados que não somos cientes, porque Cristo fez expiação por todos os nossos pecados. Com Deus, irmãos, está o perdão. Inclusive, no Salmo 130, versos 2 e 3, o salmista disse a Deus: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Mas contigo está o perdão para que sejas temido. Irmãos, com o nosso Deus está o perdão para os nossos pecados. O profeta Isaías também fala de como Deus é grande em perdoar. O povo de Judá estava vivendo em desobediência. E no livro de Isaías 55, versículos 6 e 7, lemos o que o profeta diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Notem, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar.
O nosso Deus é grande para perdoar. E em 1 João capítulo 1, versículo 9, o apóstolo escreveu: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus! Ele é grande e fiel para perdoar os que se achegam a Ele em arrependimento e confessam os seus pecados. Amados irmãos, Davi teve contato com a revelação gloriosa de Deus. E isso o levou a entender como ele necessitava do perdão do Senhor, o quanto ele precisava de purificação para a sua vida diante de Deus. Isso é muito importante que entendamos. Quanto mais nos aproximamos do soberano Senhor, mais tomamos consciência da nossa necessidade de purificação. Eu não sei como você se encontra nesse momento, mas esse texto é profundamente instrutivo e oportuno para a tua vida. Deus quer te perdoar em Cristo, mas você precisa se quebrantar diante dele. Para você que ainda não serve a Deus, você não está aliançado com Ele. Você ainda não faz parte da aliança com o Senhor. Porém, pela revelação geral de Deus na criação, você se tornou indesculpável diante do Criador. Mas você está tendo agora o contato com a revelação especial de Deus nas Escrituras. E se você se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, crendo que Ele pode te salvar dos teus pecados e da condenação eterna através do seu sacrifício na cruz, você será salvo pela graça de Deus. Deus chama os homens para si, através da sua palavra. Ele está te chamando nesse momento. Na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo disse a Timóteo: e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que é em Cristo Jesus. A palavra de Deus pode te fazer sábio para a salvação, pela fé no Senhor Jesus Cristo. Vemos então, nobres irmãos, o primeiro pedido de Davi, um pedido de perdão, de purificação. O segundo foi um pedido de proteção. Confere o verso 13, por gentileza. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Davi pede para Deus guardá-lo da soberba. Ele sabia o perigo que a soberba oferece, inclusive para os servos de Deus. A soberba, o orgulho, é o pecado mãe. A soberba tem a capacidade de dominar as pessoas. Por isso Davi pediu: também na soberba guarda o teu servo, para que se não assenhoreie de mim. O orgulho é como um animal selvagem que quer apanhar sua presa. Ele domina, escravizando a pessoa. As Escrituras ensinam que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Davi não queria se rebelar contra Deus com pecados intencionais. Ele não desejava agir atrevidamente diante do Senhor. Ele não queria ser governado pela soberba. Por isso, ele recorre ao Senhor em oração, pedindo proteção. Ele, sem a ajuda de Deus, não era páreo para Satanás, para resistir à soberba e às sutilezas do maligno. Nós sabemos que pelo orgulho, o diabo caiu em condenação. Pelo orgulho, o casal no Éden atendeu à sugestão do maligno. Pelo orgulho, o homem cai em ruína. Irmãos, somos instruídos por esse texto a fazermos o mesmo pedido ao Senhor. Precisamos orar suplicando a Deus que nos preserve da tentação do orgulho, da soberba. O Senhor Jesus ensinou na oração modelo, que já mencionamos, que devemos não somente pedir perdão a Deus, mas também pedir proteção a Deus. Ouça o que ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 13. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Prezados, devemos pedir a Deus constantemente que nos livre do mal. Não podemos ser autossuficientes, autoconfiantes. O pastor Arlan mencionou isso no domingo, quando falou sobre a vigilância que os cristãos devem ter. Pedro
Ao ouvir Jesus falar naquela noite que ele seria crucificado, todos os discípulos iriam se escandalizar nele, porque está escrito que o pastor seria ferido e as ovelhas do rebanho se dispersariam. Ele, com autoconfiança, disse que todos poderiam se escandalizar, mas ele não se escandalizaria. E como sabemos, ele negou o Senhor Jesus. Ele caiu. Por isso, aquele que cura e está em pé, olhe que não caia. Precisamos nos comprometer em orar a Deus humildemente, pedindo seu sustento, a sua proteção contra a soberba. E Davi apresenta a consequência da proteção de Deus contra a soberba, que é explicado na sequência do texto. Vejam ainda o verso 13. Também na soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhoreie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Se Deus o protegesse da soberba, Davi não iria ser dominado pelo pecado, e como resultado, ele seria sincero e limpo de grande transgressão. Observe como ele almejava agradar a Deus, irmãos. Ele tinha conhecimento do Senhor e queria viver em santidade na sua presença. Você deseja agradar a Deus? Então busque nele a purificação e proteção contra a soberba. Porque se diante do conhecimento do soberano você for indiferente, pensar que você pode fazer por você mesmo, estará cometendo grande transgressão contra Deus. E não convém que isso seja assim. O conhecimento da verdade nos leva à santidade. E para isso, dependemos da providência de Deus nas nossas vidas. Mas além de pedir a Deus por perdão e proteção, Davi, em terceiro lugar, fez um pedido de aceitação. Mas como assim um pedido de aceitação? Olha o verso 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Irmãos, o termo traduzido por agradável se refere ao procedimento no qual o sacerdote examinava os sacrifícios para se certificar de que não tinham defeito algum. Era um termo normalmente associado ao ato de Deus aceitar os sacrifícios oferecidos de maneira correta. Então, quando Davi pede a Deus que as palavras da sua boca e a meditação do seu coração fossem agradáveis diante do Senhor, ele estava pedindo pelo favor de aceitação. De modo específico, ele pede para que Deus fosse favorável em aceitar esse cântico composto por ele, o Salmo 19. E o fato de termos esse salmo registrado nas Escrituras é um sinal de que Deus aceitou. Meus caros, isso é encorajador. Davi queria que tanto as palavras como a meditação fossem aceitos por Deus, ou seja, tanto exterior, as palavras, como interior, a meditação do coração. Isso nos faz lembrar da parábola que Jesus contou em Lucas capítulo 18, versículos 10 ao 14. Escutem. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Eu chamo a sua atenção para a oração do publicano nessa parábola. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E qual foi a conclusão que o Senhor Jesus fez? Ele disse: digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Amados, os que se aproximam do Senhor dessa forma, como esse publicano,
é que serão aceitos diante de Deus. Que isso fique registrado na sua mente, na sua memória. A reação de Davi diante da revelação de Deus exemplifica a reação apropriada. Ele orou fervorosamente pela intervenção de Deus, pelo perdão, pela proteção e pela aceitação. Ele, de fato, desejava estar na presença de Deus. Essa era a grande aspiração de Davi e deve ser a nossa também. No Salmo 27, verso 4, Davi declarou: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. O Senhor Jesus, em Mateus 5,6, indicou uma das características do cidadão do reino de Deus. Ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O servo do Senhor deve ter desejo em estar na presença de Deus. Agora vejam, no verso 14 ainda, como Davi concluiu o salmo ao se dirigir a Deus. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Ele se reporta a Deus como Senhor, que é o nome divino, o Deus da aliança. Como rocha, que aponta para a proteção e refúgio que Deus oferece, e como seu libertador, aquele que poderia resgatá-lo como protetor legal da família. Davi iniciou o salmo com o Deus da criação, depois enfatizou como o Senhor da aliança, mas finalizou destacando que era o seu libertador. Isso significa dizer, irmãos, que Deus se revelou pessoalmente a Davi. Então, temos a revelação geral de Deus na criação, a revelação especial nas Escrituras e a revelação pessoal na vida de Davi e na vida de cada um de nós. Esse Deus glorioso se revelou a nós e através de Cristo, que é a imagem do Deus invisível, nós temos acesso direto ao Deus Todo-Poderoso. Mas precisamos da resposta apropriada como fez Davi. Nos rendermos totalmente a Deus e em oração buscá-lo fervorosamente. Minha oração é que cada um de vocês tenha um encontro pessoal com esse Deus maravilhoso. Que o conhecimento de Deus não seja apenas intelectual, mas também experimental. Então, concluímos esse salmo rememorando seu tema, a revelação de Deus e a resposta a essa revelação. Amém.